Irmãos e irmãs, nesse segundo domingo do tempo comum, nós ouvimos as leituras da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura, que nos levam a considerar a importância da vocação comum de todos os cristãos, vocação, portanto, que todos nós compartilhamos e precisamos ter consciência clara desta vocação, fazer uma decisão por querer vivê-la, pedir a força do Senhor para conseguir realizá-la. Desses três passos dependem nada menos que a nossa salvação eterna. Para se salvar é preciso fazer a vontade de Deus. E Deus, através da sua palavra, nos revela que todos nós, que somos o seu povo, todos os batizados, todos os cristãos, somos chamados a uma vocação única, que é comum a todos nós, independente do lugar que nós ocupamos na igreja, independente da nossa vocação específica, desde o Papa até o último fiel, todos somos chamados a uma vocação, que é vocação à santidade. E a palavra de Deus que nós ouvimos hoje nos recorda isso. A segunda leitura, não é, extraída da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nos traz essa realidade. São Paulo começa se apresentando, não é? E ao se apresentar, ele revela a sua vocação específica. Então, todos nós temos uma vocação específica. A todos Deus tem um plano para esta realidade, para esta vida. A uns ele chama ao matrimônio, a outros a vida consagrada, a outros a ser celibatário, a outros a viver a vida de solteiro no meio do mundo, para assim se dedicar ao trabalho e ao apostolado. Existem várias formas concretas de viver a vocação específica. Deus chama cada um de nós, mas a vocação comum, que todos nós compartilhamos, e que São Paulo nos recorda, é a vocação à santidade. Todos nós cristãos somos chamados a ser santos. Desde o Papa, dos cardeais, os padres, os bispos, os casados, os solteiros, os jovens e os anciãos, os feios e os bonitos, os cabeludos e os carecas, os baixinhos e os altos, os barrigudos e os sarados, todos. Ninguém fica de fora, não é? Ninguém fica de fora. Todos somos chamados a ser santos. E é isso que São Paulo nos diz na segunda leitura. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele vai se apresentando. Depois, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os que estão em todos os lugares, santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos. Todos nós, irmãos e irmãs. Então, São Paulo, nessa apresentação, ele está dirigindo a palavra àqueles a quem ele quer dizer a mensagem da carta aos Coríntios. E ao fazer isso, ele define qual é a nossa vocação cristã. Todos os cristãos, todos os batizados somos chamados a ser santos. A santidade é comum a todos nós, deve ser comum a todos nós. Mas não somente a santidade pessoal, não podemos andar pela vida, não podemos andar na igreja pensando apenas em nós mesmos. Seria uma espécie de egoísmo, seria uma espécie de subjetivismo religioso, de viver cada um a fé individual, preocupando-se somente consigo e não se importando com os demais. Não, vivemos numa comunidade, por isso parte dessa nossa missão única, além de santidade pessoal, devemos buscar a vocação ao apostolado. Todos nós somos chamados a sermos apóstolos, a sermos evangelizadores, a falar de Deus. E isso nos recorda a primeira leitura de hoje, da profecia de Isaías. Isaías está na primeira leitura descrevendo uma revelação que ele recebeu de Deus. E ele então começa, Deus falando a Isaías diz: Tu és o meu servo Israel. Então essa primeira afirmação é muito importante.
Tu és o meu servo Israel. Todos nós, todo o povo de Deus é servo do Senhor. Deus nos chamou para sermos seus servos, mas mais adiante Deus continua revelando: mas não basta seres o meu servo, eu quero que sejais luz das nações, para levar a minha salvação até os confins da terra. Então aqui está, vocação ao apostolado. Todos nós, servos de Deus, não basta que sejamos servos. Isso, traduzindo-se para a nossa realidade atual, podemos dizer: não basta ser católico, que já está tudo certo. Já sou católico, vou à missa no domingo, então mais ou menos cumpro meus deveres, então o céu está garantido. Conclusão errada. Porque mesmo sendo católicos, mesmo indo à missa todos os domingos da minha vida inteira, eu posso chegar a morrer e, em vez de ir para o céu, descer num tobogã, que você já conhece, já falei muitas vezes o tobogã, né? Descer de tobogã, assim, diretamente para baixo, toda a vida, e vamos parar não numa piscina, como os tobogãs dos clubes, né? Você desce assim, legalzinho, e cai numa piscina legal. Não, esse tobogã vai levar direto para o colo do capeta, para o inferno, para a perdição, para a derrota do cristão. Irmãos e irmãs, é algo, portanto, muito sério. Por isso dizíamos: conhecer a nossa vocação, aceitar essa vocação para nós e lutar com a ajuda de Deus para vivê-la, depende a nossa salvação eterna. É Deus quem diz através de Isaías: não basta seres o meu servo, eu quero que sejas luz das nações. Luz das nações. Irmãos e irmãs, vamos pedir então essa graça ao Senhor. Porque se nós conhecemos que a nossa vocação de católico é ser santo e ajudar as outras pessoas também a alcançar a santidade, ser luz das nações, evangelizar, nós nos esbarramos em um problema sério, né? Que todos nós percebemos imediatamente. Qual é esse problema? Que nós somos pecadores, que todos nós temos muitos defeitos. Então Deus nos chama a ser santos, nos chama a evangelizar, mas quando olhamos para nós mesmos com sinceridade, percebemos: eu sozinho não consigo. O que eu consigo é fazer besteira, disso eu sou especialista. Fazer o que não presta, me sai 100%. Mas ser santo, evangelizar, levar as almas para Deus, isso já não é tão fácil, não é verdade? Somos pecadores, então o Evangelho sai ao nosso encontro para nos dar esta força, para nos dar esse alento, para que não desanimemos, para que não pensemos que a chamada universal à santidade ou apostolado é algo impossível, é uma utopia. Não. São João Batista, no texto do Evangelho de hoje, ao ver Jesus se aproximar dele para o batismo, aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí está, irmãos e irmãs, Jesus Cristo, nosso Salvador, veio a este mundo para tirar os nossos pecados, para nos perdoar, para nos encher da sua graça, a fim de que consigamos viver o chamado que Ele nos dá. Deus não nos dá uma missão que nos seja impossível de realizar. Se Ele fizesse isso, seria cruel conosco. Não, se Ele nos chama a ser santos e a ser luz para as nações, Ele nos dá as condições de fazê-lo. Basta que nós queiramos abraçar a sua graça. Basta que nós saibamos receber o perdão do Cordeiro de Deus. Então pode surgir a pergunta: mas como receber o perdão de Jesus Cristo? Existem muitas formas, né? Mas poderíamos resumi-las em 3 momentos, em 3 formas. A primeira forma de receber o perdão de Deus é através da oração. Temos que rezar, pedir o perdão a Deus. Temos que abrir a nossa boca, soltar a nossa voz, rezar, clamar a Deus. Como no Evangelho vimos muitas vezes os pecadores dizer a Jesus: Senhor, tende piedade de mim, que sou um pecador.
reconhecer nosso pecado e rezar pedindo perdão a Deus. Isso a igreja nos ensina abundantemente. Por isso, em cada Santa Missa, começamos com o ato penitencial. Todos nós pedimos perdão a Deus, porque precisamos disso. Oração. A segunda forma de receber o perdão de Deus é através das obras de caridade. A palavra de Deus diz que a esmola apaga uma multidão de pecados. Não é assim? A esmola apaga uma multidão de pecados. Dar esmola a quem tem necessidade, ajudar a quem precisa, viver a caridade, começando na nossa casa. É claro, né? Que podemos cair também no perigo de sermos muito caridosos lá fora, dar cesta básica para os pobres, ajudar em 20 ONGs, e dentro da nossa casa sermos o cão chupando manga, né? Insuportáveis, desagradáveis, brutos, insensíveis. Então não adianta. Se não vivemos a caridade dentro da nossa casa, podemos dar 1000 cestas básicas para os pobres, que o nosso destino será o tobogãzinho, diretamente para o inferno. Caridade de verdade, irmãos e irmãs, nos esforçar para viver assim, porque não somos perfeitos, precisamos lutar cada dia de novo um pouco, com humildade, com realismo, mas de verdade, sem cair na hipocrisia. Oração, obras de caridade. E a terceira grande forma de receber o perdão de Deus é através do sacramento da confissão, é claro. Diante do sacerdote, diante do padre, nós vamos declarar os nossos pecados, para que ele, em nome de Deus, nos perdoe, o sacramento do perdão. E o padre, que também é pecador, no entanto, nos dá o perdão, porque não vem da pessoa do padre, mas de Deus. Eu te absolvo, diz o sacerdote, não é? Eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E também o padre, como também está chamado à santidade e ao apostolado, e precisa pedir perdão dos seus pecados, vai ao encontro de outro padre para receber o perdão. Não posso perdoar a mim mesmo, né? Seria até muito prático se pudesse, mas não funciona, né? Posso olhar no espelho o dia inteiro e falar, eu te perdoo dos seus pecados, mas não vai funcionar. Preciso ir também a outro sacerdote para receber o perdão. A confissão, irmãos e irmãs, as obras de caridade e a oração vão então nos dar acesso à misericórdia do Cordeiro de Deus, para que possamos viver a nossa vocação comum de sermos santos, de caminharmos para o céu e de levar também muitas pessoas conosco através do nosso testemunho, das nossas obras de evangelização. Que Nossa Senhora nos ajude a viver esta realidade com seriedade, pois, repito, disso depende a nossa salvação eterna. Que assim seja. Passamos agora